boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez nessa tarde gostosa para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso aqui na Vibe Mundial. E você sabe, né, de segunda a sexta tem Mundial e você, sempre ao vivo, às 16h30. Eu trago sempre uma entrevista incrível, um bate-papo interessante com um convidado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial e você, o Bruno Borges Queiroz. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, prazer, Sabrina. Gratidão por me receber aqui. Prazer é meu, primeira vez que a gente está se vendo, na verdade, Sim. Né? Estou conhecendo o trabalho dele agora e vamos bater um papo a respeito com o Bruno, que é terapeuta sistêmico, constelador familiar e escritor e facilitador de vivências e cursos. Na verdade, ele é um facilitador de emoções. Eu adorei esse termo e eu vou usar durante a entrevista. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM, também em 83.1 FM. Uma novidade para você. Pelo aplicativo e pelo site Vibe Mundial FM, você tem acesso a todas as nossas redes sociais e também ao nosso YouTube, que estamos ao vivo agora. É só clicar no assistir ao vivo e você nos acompanha também em vídeo. Certinho? Vamos pro nosso bate-papo? Bora. Que depois esse vídeo fica postado, aí você pode até assistir de novo. Ô Bruno, eu quero entender, você trouxe para mim algumas informações de como ter um olhar sistêmico. Dentro do teu trabalho, quando você atende pessoas, quer seja no individual ou no coletivo, esse olhar sistêmico acaba sendo muito importante, né? Sim, o olhar sistêmico é uma forma de a gente olhar para a vida ampliada. Então, quais são as nossas perspectivas? Tem duas frases que eu gosto muito. A primeira é do Leonardo Boff, que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, com qual perspectiva eu estou olhando para a vida? Quais são os julgamentos? Aí eu trago uma outra frase do Rumi, que diz: para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu me encontrarei com você lá. Então, quando eu abro mão dos meus julgamentos, das minhas construções e de alguns preconceitos, eu olho para aquilo que se manifesta, aquilo que é, para fatos. Então, o que é o olhar sistêmico? É um olhar sem vícios, é um olhar daquilo que se apresenta, daquilo que é, para os fatos, sem paixões, sem inflamações. Então eu consigo ver a vida de uma forma mais natural, sem as crenças, sem os preconceitos, sem os medos, sem traumas. Então isso nos ajuda a caminhar nesse processo. Você como terapeuta já traz esse olhar. Sim. E eu como consulente, por exemplo, né, estou na tua frente, sou uma cliente, eu consigo começar a ter noção deste olhar sistêmico também a partir dos movimentos que você me mostra? Sim, por quê? A pessoa no atendimento, seja ele em grupo ou individual, né? Vamos dizer, numa constelação. A constelação, ela por si só, quando ela é em grupo, nós temos pessoas como representantes. Então, a pessoa que traz um tema, a gente chama o cliente, ele não precisa necessariamente abrir a sua questão. O próprio campo, as próprias pessoas, elas vão entrar em ressonância e vão se conectar ao tema ou às questões que a pessoa traz, mesmo que ela não tenha dito uma palavra. O sistema tem vida própria, né? Tem vida própria. Num atendimento individual existe uma conversa. Porém, antes de iniciar essa conversa, existe também esse centramento, é um espaço onde o terapeuta e o cliente eles se colocam presentes. Então, o estado de presença ele é necessário em qualquer uma dessas abordagens. E aí a pessoa ela vai entrar em ressonância, ela vai sentir, puxa, estou te sentindo tensa, estou te sentindo triste. E aí, numa conversa, a pessoa traz, eu tenho uma questão, uma certa dinâmica com os meus pais. E aí, a partir do olhar sistêmico, a partir da filosofia sistêmica, né, de Bert Hellinger, onde ele tem as ordens do amor, onde ele traz uma perspectiva ampliada sobre essas dinâmicas de relações, nós caminhamos nesse olhar. Então, às vezes, não é dar passos muito distantes do que se está vivendo, mas é simplesmente mudar o posicionamento e assim como Leonardo Boff diz, todo ponto de vista à vista de um ponto, eu mudar um pouco esse ângulo e a pessoa perceber que ela está apenas olhando para um recorte. E quando ela amplia essa perspectiva, aquilo que parecia ser algo impossível começa a se tornar mais possível, mais factível, né? E a gente faz o drama porque está olhando só para o recorte, né? Sim, porque aí eu fico enviesado
eu fico condicionado e viciado numa perspectiva apenas. Entendi. Então, muitas vezes, aquela situação de desconforto é porque não houve movimento. É como se fosse um sentenciamento, um condicionamento. E a própria pessoa, no movimento de não se permitir fazer esse movimento, ela acredita que aquilo é definitivo, é único. Entendi, perfeito. Apesar do nome ser constelação familiar sistêmica, nem sempre as situações que estão sendo trabalhadas têm a ver com as famílias. Nem sempre. Nem sempre. Nós falamos sobre vida e sobre relações. Agora, relacionamento pode ser familiar, profissional, amizades, cônjuge, minha relação com o dinheiro, minha relação com a saúde, minha relação com a religião. Então, e a minha relação comigo, né? Como é que eu estou diante da vida? Eu estou presente? Tudo que nos influencia, tudo aquilo que nós pertencemos e participamos, isso tem uma influência sobre nós. Sim. Então, não é só familiar, mas também tem a ver com a família, né? Com a minha origem. Tem a ver, porque você está falando isso, aí me vem também, porque a nossa formação vem de pai e mãe. Exato. Né? Nós somos feitos de informações, não só genética, né? Sim. Mas do que a gente aprendeu com eles e com os outros familiares próximos. E isso ressoa também em mim, né? Nas minhas crenças, nos meus padrões, nos meus hábitos de vida. Completamente, porque a nossa origem, nós temos a origem de pai e mãe. Independente se a gente conheceu ou não conheceu, gosta ou não gosta, se estão vivos ou já falecidos. Então, essa soma de pai e mãe deu origem a nós. Só que nessas informações, nessas células, vem muito mais informações deles, do sistema deles, dos meus avós, dos meus bisavós, daquilo que os nossos pais vivenciaram. E não só isso, ao longo da minha criação, eu não vou aprender apenas com o que foi dito, mas principalmente também com o que não foi dito, através do exemplo. Então, meu pai costumava dizer que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Então, não adianta os pais falarem para os filhos não fazerem algo, se os filhos observam que eles fazem diferente. Então, não pode jogar lixo na rua, mas observam que o pai ou a mãe, por alguma razão, joga. Então, as crianças, elas são muito abertas a isso e elas vão aprender pela repetição. Sim. Então, que repetições nós produzimos na nossa vida em relação a trabalho, a lidar com a vida, com as nossas relações, com as finanças, com a nossa saúde, com o nosso autocuidado, com o nosso autoamor, com a nossa autorresponsabilidade. E tudo isso faz parte do campo. Tudo isso faz parte do campo, porque o campo ele é. O campo ele, então assim, o campo, nós nos conectamos ao campo através do estado de presença. Então não é, o Bruno vai abrir um campo. Não, eu não abro nada. Eu sou menor nesse sistema. Então assim, o meu estado de presença me permite me conectar. E eu estando conectado, o campo ele está. E ali ele se manifesta através do estado de presença. Você citou aí a questão da nossa educação, né? Sim. E tudo que vem antes. Existem algumas questões na vida das pessoas, na minha, na sua, que acabam incomodando. Quando incomoda, qualquer situação eu posso constelar. Sim. O incômodo é um convite. O incômodo é um convite. Um fato bem gritante que eu acho que vocês devem trabalhar muito são os vícios. Sim. Né? E os vícios podem ser de qualquer coisa, né? Não só de cigarro, álcool, comida, medicamentos, sexo, trabalho, não sei. Muito mais. Roer unha, assim, compulsões. Né? Compulsões. Então, o que a compulsão está querendo compensar? Então, eu trago um exemplo. Então, um exemplo pessoal, eu tenho assim, na minha família, meu pai era alcoólatra, era alcoolista. Então, tinha o quê? A demanda ou vício pelo álcool. O que está por trás disso? E quais são os efeitos disso? Então, a constelação ela nos permite olhar. Quando a gente pensa na situação de um alcoolista, o alcoolista, normalmente ele é visto como uma pessoa fraca, a pessoa que não dá conta. Então, chega num bar, ela não resiste à bebida. Fraco. No campo, quando a gente olha a dinâmica, o esforço que uma pessoa faz para ela não ceder a esse vício é muito grande. Agora, o que está por trás disso? A pessoa, quando ela chega num ambiente, a família já olha. O que chega antes? Existe uma placa escrito alcoólatra. Então, o alcoólatra chega antes da pessoa. Como o nosso olhar influencia as pessoas, ainda que eu fique de boca fechada, mas o meu olhar já tem um julgamento. E isso é percebido no campo, nas pessoas. Nós sentimos no nosso corpo. Se existe um acolhimento ou uma rejeição, um julgamento ou uma crítica. Só um entre parênteses, uma aspas aqui. Sim. Quando você fala em campo, independente se a gente está fazendo uma constelação ou não, esse campo se abre. É vida, é na vida. Nós então, aqui, assim, por exemplo, estamos numa entrevista, tem um campo aberto. Sim, okay. É no jantar de família,
é numa recepção, é no trabalho, é em qualquer lugar. Ok, só pra É o gente estado entender. presente, isso. Tá. E aí esse olhar influencia. Então, a partir do momento que a pessoa recebe esse olhar, ela vai entrar num movimento interno de resistir, mas ao mesmo tempo vai vir uma pressão para ceder. Então, quando ela cede, é quase como se ela cumprisse aquele desejo inconsciente das pessoas de essa pessoa ela vai beber, essa pessoa vai beber, ela vai dar trabalho, ela vai causar problema. Que já tá no consciente Sim, daquele grupo. sim, exato. E o tratamento disso a partir da constelação ou de outras terapias com que você possa trabalhar é feito lentamente também? Na vivência, a gente pode olhar assim, a quem essa pessoa direciona o amor? Para onde ela olha? Então, não é incomum percebermos uma pessoa que é alcoólatra ou alcoolista, que na família existem outras pessoas que também tinham vícios com álcool. E essa pessoa, como uma forma de honrar e seguir um destino, ela reproduz esse mesmo passo, esse mesmo padrão. Quando ela se torna consciente disso, ela pode não mais precisar desse veículo ou desse vício para seguir. Porque ela entendeu o porquê. Sim, porque aí ela percebe que aquilo não é dela e que ela pode honrar aquele ancestral de uma forma diferente. Ela não precisa beber para dizer eu te amo. Mas por amor ela pode fazer assim, por amor a você e ao preço que isso te custou, eu faço diferente. E eu me permito seguir sem o vício, sem o álcool. E eu dedico a você esse meu estado mais de presença sem estar condicionado a um vício. Ô Bruno, e esse honrar pode ser não só um parente tão próximo, Ou mas de conhecido. gerações bem anteriores? Sim, sim. Ah, Sim, porque quando a gente também. pensa em sistema familiar, são os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, Pode ser o tataravós. tataravó. Pessoas que talvez eu nunca tenha tido contato, mas que seguem atuando nesse sistema, porque a gente está falando de sistema familiar. Então, está muito presente. E o sistema, assim, todos têm o direito de pertencer. Vamos falar das ordens, né? As leis do amor. O pertencimento. Quando alguém é excluído ou deixado para trás, rejeitado, isso causa um desequilíbrio no sistema familiar. E em alguma geração, algum descendente vai buscar resgatar essa pessoa, trazê-la. E como ela vai fazer isso? De uma forma inconsciente, reproduzindo muitas vezes o mesmo destino, o mesmo padrão, o mesmo comportamento, para que as pessoas possam mudar a sua perspectiva e olhar sobre aquela pessoa. Ou seja, deixar o julgamento de lado. Isso não inibe, né, os efeitos e as consequências, mas é trazer o respeito e o reconhecimento. Sim, o que quer que essa pessoa tenha feito, ela ainda assim faz parte. E faz parte. Todos. A gente está no meio da entrevista, né? Eu não quero que chegue no final e eu não pergunte. Na sua constelação, os seus atendimentos, eles são individuais e em grupo também? Sim, eu tenho o atendimento individual, presencial aqui em São Paulo e online. Em grupo também, presencial e online. Então, Tá, tem constelação em grupo. tem constelação em grupo com pessoas. Tá, você tem data mais próxima? Tenho. Nas próximas semanas eu tenho as terças-feiras, as quartas, terça presencial, quarta online e especialmente no dia 16 Constelação online? online. Em grupo também? Em grupo. Olha que grupo. legal. E especialmente no dia 16 de setembro, na parte da manhã, até a convite do Luciano e iniciando uma parceria com o Luciano Abilu. Luciano Abílio. Abílio. Vocês lembram dele, gente? Lembram, né? Da Academia Metafísica. Aham. Então nós começaremos essa parceria, então dia 16 de setembro de manhã, um workshop de constelação com espaço para até 3 constelações e movimentos. Então as pessoas estão convidadas a conhecer participar. e a participar desse espaço. Um espaço lindo do Luciano Abílio. Academia Metafísica. Isso. Metrô Brigadeiro, aqui pertinho. Isso, fica na Aqui Bela pertinho. Vista, na Rua Almirante Marques de Leão, 787. A gente pega papel e caneta que a gente vai depois falar de novo. Quem quiser, e já separa também o seu WhatsApp para que a gente passe para os ouvintes. Então, tem uma possibilidade aí de você fazer uma constelação como participante ou como constelado, Exato, né? trazendo um tema para ser trabalhado ou participando da vivência de outras pessoas. Sim. Né? Porque nós podemos pegar carona também através do trabalho de outras pessoas. Eu ia te falar isso. São duas questões. Uma, toda vez que eu vou constelar, eu tenho que trazer um tema. E a outra pergunta é, quando eu participo de uma constelação como participante, de alguma forma eu também sou trabalhada? Sim, respondendo de trás para frente. Sim, todos nós recebemos em menor ou maior intensidade benefícios ao participar de uma constelação. Porque as nossas famílias não são tão diferentes, igual a gente acredita.
né? Todos nós, todos os sistemas familiares trazem problemas de vícios, de violência, de abuso, de suicídio, em menor ou maior proximidade de tempo. Uhum. Então, a pessoa, ela pode trazer um tema específico, ou ela pode olhar para aquilo que é essencial ou mais urgente. Porque às vezes eu trago um tema que é muito superficial. E aí, conforme a constelação ela se inicia, você inicia a vivência com os representantes, aquilo se mostra superficial e a gente começa a entrar em algo mais profundo que realmente vai movimentar. Eu uso o exemplo, às vezes eu estou querendo olhar por que a ponta do meu dedo está roxa, ao invés de perceber que eu estou, né, com alguma coisa prendendo a minha circulação no punho. Uhum. Então, se eu falo assim, eu quero trabalhar a pontinha do dedo, eu estou na parte da superficialidade. Quando eu amplio a minha perspectiva e olhar, eu vejo, é a pulseira de um relógio que está impedindo esse fluxo e por isso está impedindo o fluxo até a ponta do dedo. Entendi. É interessante ter esse olhar, né? Sim. As frases também são usadas, muitas frases, Sim. durante uma constelação. As frases, vocês na hora já trazem frases prontas ou tem momentos que vocês criam frases para reorganizar o sistema? Posso dizer que das duas formas. Das duas? Existem frases que colocam algo em movimento, mas não é uma frase programada. Ela precisa ser intuída, ela precisa ser percebida e a frase, quando ela é colocada no tempo certo, né, no momento certo, ela é como se ela girasse uma chave e criasse um movimento. Então não é eu decorar um texto ou frases e começar a lançar como se fosse algo mecânico. Tá. Tem algumas que são frases chaves, né? Tem frases chaves, mas é sentir, você está em ressonância, você está em estado de presença e perceber, aqui cabe um sim, aqui cabe um não, aqui cabe um sinto muito, um por favor. Porque isso, ele é para ser percebido no momento. Então não existe intenção, né? O terapeuta, o facilitador, se ele intenciona querer resolver, ele não ajuda. Tá. Ele deve receber esse estímulo e perceber aquilo que ressoa nele e que vem. E às vezes vem de uma forma muito sutil. Então, de repente, me vem uma frase e eu confio no campo, eu confio nessa conexão e eu digo. De repente, essa frase coloca algo em movimento e as pessoas se movimentam no campo, traz uma emoção, traz uma liberação. As frases, então, elas vêm de uma forma tão natural, da mesma forma que a gente se movimenta no campo. Sim, porque é exatamente isso. A dinâmica da constelação ela não é programada, não é um teatro. Tá. Ela é orgânica e deve ser feito naturalmente. Os movimentos da alma, os movimentos do espírito, eles são lentos. Se eu entro num campo, numa dinâmica, com a cabeça querendo resolver, ou já movimentando, ou querendo trazer solução, eu não ajudo. Entendi. Questões relacionadas, por exemplo, a luto, a separação, divórcio, saída de um emprego. Existe alguma dinâmica específica para esses momentos? Sim. É muito importante nós pensarmos. Tudo aquilo que nós iniciamos como uma construção. Um novo emprego, uma nova relação. Então, quando a gente se apaixona, aquilo vem de uma construção, vem de uma crescente. Quando essa relação ela se conclui, é importante também ter esse processo de despedida. Tem pessoas que elas rompem e depois elaboram. E tem pessoas que precisam elaborar para depois fazer o rompimento. Independente de qual seja a situação, esse reconhecimento ele é necessário. Enquanto não houver uma despedida, não há uma conclusão, não há um término. Seja de um emprego, seja de uma relação, seja de alguma conexão. Por que isso é importante? É olhar para aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi. Eu fico com a parte que é boa. Somos humanos. Numa relação vão ter conflitos, diferenças, assim como no emprego. Pode ser que eu tenha sido desligado e eu já fui demitido e saí muito grato da empresa. Então, essa minha postura de reconhecer, respeitar, me libera para o novo. Se eu saio amargurado, com raiva, com ódio, querendo me vingar, eu estou preso. E estando preso ao antigo, eu não posso abraçar o novo. Sim. Ou eu não estou plenamente disponível para o novo. Isso que acontece também com muitos relacionamentos, né? Muito. Pessoas que rompem um relacionamento Sim. e ficam anos e anos sem se relacionar de novo, né? Porque ainda estão vinculados a um relacionamento que já concluiu, Entendi. mas não concluiu com respeito. Eu saí de o ano passado eu terminei um casamento, né? Se concluiu um casamento de 12 anos. E pudemos fazer isso de uma forma muito respeitosa, com reconhecimento, com respeito. Então isso me permite
né, nos permite e nos libera para novas relações. Uhum. Quem sai com mágoa, com raiva, querendo se vingar, ainda está ainda está preso à relação anterior. Esse relacionamento é como se fossem ganchos presos à nossa roupa. E a cada nova relação, se não existe essa despedida, esse término, aquilo começa a me imobilizar. Chega um momento que eu já não ando mais. Uhum. Eu vou estar indisponível ou vou me relacionar com pessoas indisponíveis, porque isso acontece também. Sim. Um indisponível vai encontrar outro indisponível e ambos ficam naquela relação superficial. E às vezes nem se relacionam, né? Estão os dois na mesma linha, na mesma vibração, mas relaciona, mas não vincula, não tem profundidade. Entendi. Né? É interessante. Então fica vazio, uma relação vazia. É interessante ter esse olhar, né? E antes que o programa termine, me explica essa questão de ser facilitador de emoções. Facilitador de emoções é caminhar com as pessoas e permitir que elas possam olhar para suas questões de uma outra perspectiva. Então eu trabalho com perspectivas. Meu convite às vezes é mudar um grau naquele ângulo, 90 graus. Olhe por outro ângulo. Veja, talvez, a beleza onde você só via a feiura. Quais são os aprendizados? Então, um exemplo muito rápido. O alcoolismo do meu pai. Como é que eu ressignifiquei isso? A partir dele, eu aprendi a olhar para pessoas. A partir da observação do meu pai para saber se ele estava alcoolizado ou não, eu passei a prestar atenção nas pessoas, nos detalhes, no movimento, na textura do rosto. Porque você prestava atenção nele. Exato. Então, como eu ressignifico isso? Eu fico com esse presente. E não com os natais que foram abreviados porque, de alguma forma, né, foi necessário interromper ou acabar a festa antes da hora. Sim. E todos nós sabemos que vivemos de emoções. Sempre. Não é verdade? Sim. E de conflitos internos também. E de muitas alegrias também. Que vem para um aprendizado e um convite, né? Sempre, para um autoconhecimento, para uma evolução. Sempre, né? E você estava me falando também, que eu quero que você diga, você tem um trabalho muito específico com grupos, né? Sim. Com LGBTs, Isso. Trabalho com grupos de masculinidades, sejam GBTs ou misto. Então, né? Grupos de masculinidade, são isso. Isso, para homens. Grupos a gente chama velhices LGBTs, através da ONG Eternamente Sou, que é voltado para pessoas LGBTs. Né? E as velhices. Então, como trabalhar esse tema? E não só a sexualidade, mas também a sexualidade. Então, eu trabalho com velhices, com pessoas e caminho trazendo esse movimento de facilitar emoções. Entendi. Ficou curioso? Sigam. O Instagram é? Bruno Borges Queiroz, com Z. Bruno Borges Queiroz, é assim que ele está no Instagram. Já sigam o Bruno, lá tem muita coisa interessante, tem muito texto interessante, Sim, né? Faço muitas reflexões. Muitas reflexões. Ele, como escritor, né? Ele manda ver ali nos seus textos. Vamos falar, então, os seus atendimentos ocorrem todos no Academia Metafísica? Eu vou começar agora na Academia Metafísica a partir do dia 16 de setembro, na parte da manhã, que é um sábado. Lá vai ser no dia Vista. 16, ok. Em paralelo, eu tenho atendimentos na região aqui dos Jardins e também no online, que aí qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar. Tá. Quem quiser contato com você? Meu telefone é o WhatsApp 11 99309 4663. E quem quiser participar do espaço, né, da Academia Metafísica, o telefone é 911 94 579 0649. Peraí que vamos repetir. Fala aí. Código 11. O seu primeiro. 9309 4663. 4663. Esse é o telefone do Bruno. E lá no WhatsApp, no Instagram dele, provavelmente tem também. Correto. Agora, o da academia para participar da constelação do dia 16 de setembro e outras atividades também, que lá tem muita coisa legal. E para alugar também o espaço, porque lá está aberto para receber vivências, outros grupos. Ok, então vai lá que está interessado em atendimento, em fazer workshops, lá tem um local. Código 11 94 579 0649. Código 11, Academia Metafísica, código 11 94579 0649. 94579 0649. Entrem em contato pelo WhatsApp, se informem que tem muita coisa legal. Obrigada, Bruno. Gratidão, Samira. Eu que te agradeço. Sensacional. Muito bom. Sucesso para você, viu? Nós. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 7 da manhã, tem um Mundial e você super especial. Tá muito gostoso. Até lá, gente. Um grande beijo.